Quando eu era bem pequeno, naquela época que a gente busca alguma independência dos pais, que a gente começa a buscar, na verdade, eu acordava todo final de semana e eu ia para a sala e sabia exatamente o que eu ia encontrar. Meu pai estava na poltrona, lendo jornal, e minha mãe estava tomando café com leite, comendo pão com manteiga. Só que um dia aconteceu de eu acordar muito mais cedo do que o normal. E, por algum motivo, meus pais acordaram muito mais tarde naquele dia. Talvez fosse minha primeira insônia da vida. Pode ser que meus pais tivessem tomado um copo de vinho no dia anterior. Mas nesse dia eu levantei da cama, fui até a sala, dei uma espiada e nada dos meus pais estarem lá. Inclusive as luzes estavam apagadas. Eu passei pelo quarto dos meus pais, dei mais uma olhada, vi que eles estavam dormindo. Então eu voltei para a minha cama e fiquei lá. Fiquei lá olhando para o teto, pensando na vida, e isso demorou muitas horas. Acho que foi um dos momentos mais angustiantes da minha infância. Até que, eventualmente, meus pais acordaram, eu ouvi eles acordando, eu saí correndo, porque eu queria viver, eu queria ver a luz do dia, queria fazer coisas. E passou um tempo e eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. Contei que eu tinha ficado lá na cama, olhando para o nada, muitas horas. E ainda contei num tom de bronca, tipo, como se eu falasse, mãe, porra, por que vocês não acordaram? E eu lembro da minha mãe me falando alguma coisa mais ou menos assim, Bruno, meu filho, a casa também é sua. Você pode pegar os seus brinquedos e ir brincar na sala, mesmo que seus pais não tenham acordado ainda. Essa é uma das primeiras histórias que eu me lembro da forma como eu me relacionei com as casas ou com os apartamentos onde eu já morei. E é claro que a gente tem várias histórias sobre como a gente se relaciona com esses lugares. Cada um deles tem histórias, algumas boas, algumas ruins. E a verdade é que nossas casas, as histórias das nossas vidas, sempre andaram juntas. Isso não é de hoje. Então, muito tempo atrás, quando a gente ainda morava nas cavernas, antes da agricultura do Max, a gente já pintava lá as histórias do nosso dia a dia, as histórias de caça, as histórias de como a gente se relacionava com a natureza e por aí vai. Essa foto aqui é uma foto da casa de um casal de amigos, o Bito e a Vanessa, que já moraram em muitos endereços diferentes, em 3 estados diferentes do Brasil. E aí eles mandaram fazer esse pôster para deixar lá na casa deles, que tem basicamente todos os endereços por onde eles já passaram nessas 3 cidades. Não são só endereços, não são só nomes de ruas. São épocas que eles viveram, são momentos diferentes. São coisas que eles passaram em cada um desses lugares. E eles se orgulham muito desse pôster. O dia que vocês forem jantar na casa deles, provavelmente vai ser a primeira coisa que eles vão contar. Mas o cinema também explora essa relação dos seres humanos com suas casas. Nos filmes de terror, por exemplo, tem sempre as casas mal assombradas, onde o antigo inquilino morreu de um jeito esquisito, ou foi construído em cima de um cemitério indígena, sei lá, tem esses clichês do gênero. Nos filmes de romance também. Só que nos filmes de romance a cena é outra. Geralmente é um casal que vai visitar um apartamento que eles estão pensando em comprar ou alugar. E num momento em que o corretor se afasta um pouquinho, esse casal aproveita para se abraçar ali, para dar um beijo. E ali eles projetam todas as histórias que eles imaginam para aquela casa. Eles projetam o Netflix que eles vão assistir no sofá comendo pipoca. Eles projetam os filhos que vão preencher aquelas casas, porque a casa já tem um quarto extra só para isso. E aí, eventualmente, eles fecham o acordo, mesmo que seja um pouquinho mais do que eles estavam pensando, porque aquela casa cabe exatamente na história que eles estão pensando. Se a gente está falando de espaços comerciais, é a mesma coisa. Quem nunca viu aquele empreendedor que aluga uma primeira sala comercial, uma sala minúscula, sem ar-condicionado, uma sala ruim, às vezes, mas que, para ele, é o começo de uma jornada. Ele não está pensando naquela sala, ele está pensando daqui a 30 anos, quando ele tiver um império, e ele vai falar, olha onde eu comecei. Ele tem orgulho daquele primeiro espaço. Quando a gente
gente fala de pessoas projetando suas histórias de vida, né, em lugares, não tem como não lembrar do Jeremy Brunner, que foi um psicólogo que, nos anos 80, descobriu que a gente pensa de duas formas diferentes. Existe o pensamento paradigmático e o pensamento narrativo. O pensamento paradigmático é o pensamento lógico, né? 2 mais 2 igual a 4. Pensamento narrativo é quando a gente pega os fatos da nossa vida e organiza isso dentro de uma estrutura de histórias. Mais recentemente, os neurocientistas também descobriram uma outra coisa bastante interessante. Existem 3 grandes elementos que são muito eficientes em capturar nossa atenção, em manter nossa atenção. E esses 3 elementos são ameaça, sexo e emoções. Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, tem muito a ver com a biologia, né? Porque, segundo os biólogos, todos nós estamos aqui para fazer 2 coisas: sobreviver e reproduzir. Não é isso? Segundo, que tem tudo a ver com histórias. Porque eu não conheço nenhuma história, seja ela filme, série, novela, livro, quadrinhos, seja lá que tipo de história for, eu não conheço nenhuma história que não tenha nenhum desses 3 itens. Aliás, as boas histórias têm todos esses itens, né? Para quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, está explicado o sucesso. E isso aqui também tem tudo a ver com habitação, não tem? Porque para que raios a gente quer uma casa? Em primeiro lugar, para se proteger do vento, do frio, dos animais, dos bandidos. A gente quer uma casa para guardar tudo que a gente conquistou. Mas também, a casa é um lugar de intimidade. A gente quer uma casa para manter nosso casamento, se você for solteiro, para descobrir novas experiências. É para isso que a gente quer uma casa, no final das contas. E a gente está falando de histórias o tempo todo aqui. Tem uma outra pergunta importante. O que raios é uma história? Como é que você define o que é uma história? Bom, tem vários pensadores que já definiram de formas muito diferentes, mas eu vou trazer a versão ultra resumida. Tá? Uma história é basicamente isso aqui: um personagem em busca de um desejo. Então, se você tem alguém buscando alguma coisa, indo atrás de alguma coisa, você tem uma história. Mas falta um elemento aqui. O personagem busca um desejo, o que ele encontra no meio do caminho? Perrengues. Ou forças antagônicas, na linguagem de um roteirista ou de um escritor. Porque são os perrengues que vão fazer esse personagem se transformar, esse personagem descobrir alguma coisa nova. E aí vocês que são espectadores, leitores ou ouvintes dessa história vão se transformar junto com essa jornada. Vocês vão aprender alguma coisa que o personagem está aprendendo. Qualquer filme que vocês já viram na vida dá para resumir a isso aqui. Qualquer série dá para resumir a isso aqui. Agora, isso não é novidade. Essa estrutura de história existe desde que o teatro existe. Existe desde que a pintura rupestre existe. Então, por que raios o mundo corporativo começou a se interessar por isso agora? Agora eu digo, de uns 10 anos para cá. O principal motivo tem a ver com isso aqui. Esse infográfico mostra o que acontece na internet a cada 60 segundos ou 1 minuto. E é muita coisa. Eu nem precisava mostrar esse infográfico. Qualquer um aqui com mais de 100 amigos no Facebook sabe que é impossível acompanhar tudo que está acontecendo. Porque a gente é inundado por informações que vêm de todos os lados, por todos os canais, a todo momento. Se você abrir seu celular aqui agora, vai ter um monte de e-mails e WhatsApps e mensagens que você não sabe nem de onde veio. Então, como é que as empresas lutam na batalha pela atenção do consumidor ou dos seus públicos quando as pessoas estão completamente inundadas por informações? Como é que elas conseguem a atenção de alguém? Porque vocês aqui que têm empresas, ou vocês que eventualmente são profissionais liberais, estão competindo com foto de gato, com vídeo de cachorro, com foto de bebê, com o post do político, enfim, com as outras empresas de outros segmentos. Como é que sobra tempo para você se interessar pela mensagem corporativa, pela mensagem de uma empresa? Enfim, esse novo mundo que a gente vive explica esse interesse
novo, né, das empresas pelas histórias. Agora, o legal é que esse tipo de técnica pode ser usada em diferentes tipos de coisas corporativas, né? Eu vou mostrar 3 exemplos bem rápidos e fáceis para vocês. O primeiro deles é essa vitrine. É uma vitrine de uma loja de roupa. Mas qual que é a história que essa vitrine conta? É a história de um cara, né, insatisfeito com a vida dele. É um cara que, no mínimo, está louco para chegar ao final de semana. Talvez ele esteja em crise existencial também. Talvez ele queira mudar de profissão. Aí vai da interpretação de cada um. Mas ele não tem nem rosto, né? Isso significa que eles são vocês. Eles são todos nós. Ele é todos nós, né? Vocês percebem que quando você está andando pela rua e bate nessa vitrine, ela não está dando só a informação de que tipo de roupa a loja vende. E essa informação está aí também, né? Ela está falando alguma coisa muito mais profunda do que isso. E isso faz com que a gente pare e preste atenção. O segundo exemplo que eu quero mostrar é essa foto aqui postada nas redes sociais do Obama, logo depois que ele ganhou a segunda eleição, no final de 2012. Essa é uma das fotos mais compartilhadas da história da internet. Na época, foi a mais compartilhada de fato. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. Por que as pessoas ficaram com tanta vontade de compartilhar isso aqui? Ele não está falando de promessas de campanha, né? Ele não está falando de números, ele não está falando da votação que ele teve, ele não está atacando o adversário. Isso aqui tem um valor político nulo para ele. Ele não está aparecendo abraçado com alguém do partido ou com alguém, sei lá, um ativista XYZ. Mas por que isso aqui toca tanto as pessoas? Porque é o cara mais poderoso do mundo, depois de um dia muito difícil de trabalho, né? Na verdade, depois de meses muito difíceis de trabalho, porque não, é uma experiência muito estressante, uma campanha política. E depois de viver tudo isso, ele só quer o abraço da esposa, né? Então, uma foto que transmite uma série de sentimentos e emoções. Carinho, amor, alívio, né? Como é que é a foto de vitória padrão de um candidato brasileiro para qualquer governo? É o cara fazendo um gesto, né? Os papagaios de pirata atrás, os correligionários, o pessoal da coligação. Talvez o backdrop com os logos dos partidos da coligação atrás também. Se for muito sofisticado, talvez o Congresso ou alguma coisa assim. Essa foto gera essa vontade de querer saber mais, de compartilhar? Não. Só se virar meme, né? Mas aí é uma outra história. E a terceira referência que eu queria mostrar é uma campanha do HSBC, lá de fora. E é uma campanha onde eles falam sobre a história da ambição humana. O que a ambição humana tem a ver com banco? Tudo, né? Pô, o banco é o lugar onde você vai acumular suas riquezas. O banco é o lugar que, por meio de um empréstimo, de um produto financeiro, talvez alavanque sua carreira. Tudo a ver com ambição. Só que olha essa campanha que legal. Eles não estão falando de juros, eles não estão falando de produtos, eles não estão falando de poupança, CDB, não estão falando de nada, né? Estão contando aí uma história em uma foto de uma bailarina dando seus primeiros passos, né? Tudo a ver com ambição humana. E no mercado imobiliário, será que tem gente fazendo esse tipo de coisa? Tem alguns exemplos legais, mas eu, sinceramente, acho que tem potencial para fazer muito mais. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma imobiliária de Nova York que anuncia os apartamentos do portfólio dela por meio de vídeos. Tá? Então, eu vou mostrar e depois a gente analisa. Vídeo, por favor. Maybe you like relaxing in the park. Maybe your perfect afternoon is spent shopping at the best stores. Or perhaps it's catching a show at Lincoln Center or on Broadway. And maybe, just maybe,
Your perfect 2-bedroom home is this. And at the end of the day, if your perfect nightcap is the quiet relaxation at home with a good glass of wine, then maybe this is the one for you. Então percebam que em nenhum momento eles falaram sobre metragem, em nenhum momento eles falaram sobre vagas na garagem, né? Eles não falaram nem sobre valores. Mas você se imagina dentro desse apartamento, é como se você estivesse entrando dentro dele. É como se você estivesse explorando a vizinhança, né? Mais do que isso, ele te coloca numa situação dentro do apartamento. É um apartamento, obviamente, para alguém, sei lá, do mercado financeiro de Manhattan, alguma coisa assim, que vive uma vida muito estressante, que só quer relaxar, né, e tomar um vinho quando chega em casa. Então, quando a gente começa a falar de storytelling para o mundo imobiliário, a questão aqui é como a gente transforma, né, 100 metros quadrados em espaço suficiente para o seu filho andar de triciclo pela casa, enquanto você filma ele e joga o vídeo nas redes sociais para ganhar um monte de likes e comentários dos seus amigos babões, né? É essa a questão. Não são 100 metros, é o que você faz com isso. É que emoção isso gera para você. Quando a gente fala de localização, por exemplo, um apartamento na Vila Madalena, não é o nome da rua, né? É a possibilidade de você, jovem solteiro, vivenciar todos aqueles bares da região e não precisar se preocupar em voltar para casa bêbado, ou como que você vai pegar Uber, desviar da Blitz, né? E melhor ainda, se você conhece alguém no bar, você já está, né, com o apartamento ali do lado. Por acaso, esse imóvel é meu mesmo, eu morei muitos anos aí. Ele está alugado nesse momento, mas é bom sempre fazer um jabá, né, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Se alguém estiver interessado, vem falar comigo depois, eu faço uma lista de espera. Mas a gente também pode falar das histórias reais dos apartamentos, né? Não só as histórias projetadas. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são apaixonados pelo Copan. Eu tenho muitos amigos que sonham em morar no Copan, alguns deles, inclusive, realizaram esse sonho. Porque eles enxergam valor em todas as histórias que tem ali nesse prédio, né, em ser uma obra do Oscar Niemeyer e por aí vai. Eu também tenho uma amiga que escolheu comprar um apartamento no Jardim Paulista quando ela descobriu que aquele apartamento tinha sido usado como para abrigar judeus refugiados da Segunda Guerra, ali no meio do Jardim Paulista. Agora, é claro que nem todo imóvel tem histórias incríveis como essas, mas numa cidade como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, muitos imóveis devem ter histórias incríveis, histórias engraçadas, histórias curiosas, e muitas vezes a gente nem sabe disso, né? E isso pode ser um ótimo argumento de venda. Então, queria terminar a minha apresentação aqui com uma frase da Maya Angelou, que foi uma ativista negra, que falava que as pessoas vão se esquecer do que você disse, as pessoas vão se esquecer do que você fez, mas elas nunca vão se esquecer de como você as fez se sentirem. Então, de novo, não é sobre dados e fatos, não é sobre coisas, né? É sobre emoções. Então, vocês que são do mercado imobiliário, aqui eu tenho 2 perguntas para vocês. Como é que o seu cliente se sente quando ele faz uma visita no seu imóvel? Como é que o seu cliente se sente quando ele assina um contrato? Muito obrigado.